90.5 Top Rio. E aqui a informação não para, continua. Agora tem entrevista com pessoas que estão fazendo história aqui no litoral sul de Pernambuco quando se trata da nossa educação. Jornal Top Rio. Entrevista. Agora 12h55 e está aqui no estúdio da Top Rio FM comigo Rayane Melo da Silva, Catarine Cristine Carvalho Gonçalo e também Eliane de Siqueira Pereira. Essas três pessoas fazem parte da Escola Luiz Bezerra de Melo, que está aí na ocasião linkada à Secretaria de Educação de Tamandaré, mas essa escola se localiza no distrito de Tamandaré, Vila Saué. E o que foi que aconteceu? A educação lá da Vila Saué se destacou porque o texto produzido pela aluna Rayane Melo da Silva foi escolhido dentre 500 textos. Então, esse texto levou a escola à semifinal da 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. E a gente vai conversar um pouquinho com a aluna, com a professora, com a gestora que está aqui no estúdio com a gente. Então, muito boa tarde, a professora Catarine Cristina. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Jornal Top Rio. E como é que foi que começou essa história, que vocês se inscreveram, a seleção para esses alunos participarem da Olimpíada de Língua Portuguesa? No início do ano a gente faz a adesão à secretaria do município e as escolas e os professores, né? Não é obrigado, mas os professores que quiserem que seus alunos participem, eles podem fazer a inscrição. E aí eu fiz a inscrição da turma de Rayane, o 7º ano, uma turma de 7º ano, e é um concurso de texto, de produção de texto, e esse concurso ele vai desde o 5º ano do ensino fundamental até o ensino médio. Cada ano desse ele tem uma categoria de um gênero específico. No caso nosso, estávamos concorrendo na categoria de memórias literárias. E aí a gente vai fazendo oficinas. Depois da inscrição da turma, nós vamos participando de oficinas que o professor mesmo elabora na sala, de acordo com a proposta, né? O tema é o lugar onde eu vivo, então a gente já sabia que a produção textual ela tinha que contemplar o lugar de Rayane, da escola, lá onde a gente fica. E foi aí que a gente foi seguindo, até passar pela comissão escolar, que é onde é escolhido da sala, né? Você pega vários textos bons, muitos alunos querendo que o texto seja escolhido, e aí escolhem da sala vai ser escolhido da escola passa para a etapa municipal. Então o texto de Rayane foi escolhido tanto na escola, aí vai ser... Primeiro veio a etapa na escola, depois veio a etapa municipal. Concorreu com as outras escolas de Tamandaré e foi encaminhado para a etapa estadual. E ontem nós recebemos a notícia, quando eu verifiquei o e-mail, estava parabenizando a comissão, né, descrevendo o futuro, parabenizando a escola, o professor, né, a aluna, por ter sido também escolhido na etapa estadual. Bom, e para finalizar aqui com a professora, como é que se sente, professora? Uma alegria tremenda, né? Porque não há nada que pague a satisfação da gente ver assim, a felicidade deles. É para isso que a gente faz, né? E aí a gente vai falar com a nossa anfitriã, né? Essa personagem que surge aí nessa história marcante que envolve a Escola Luiz Bezerra, que é a aluna Rayane Melo da Silva. Ela vai contar pra gente quantos anos ela tem, ela vai dizer pra gente como é que foi participar, como foi que ela elaborou esse texto. E, para começar, o título do texto é Os Perus Patriotas. Então, já como ela escreveu, ela vai explicar também pra gente essa história que a Eliane ontem falou com a gente aqui por telefone, a gestora da Escola Luiz Bezerra. Boa tarde, Rayane, seja bem-vinda. Boa tarde. Eu tenho 12 anos, sou da Escola Luiz Bezerra de Melo, em Santo André, distrito de Tamandaré. Eu me sinto muito feliz, né, por ter participado desse texto e o meu texto ser escolhido pela etapa municipal, escolar e estadual. E como foi que você
escolheu esse texto, ou alguém escolheu, lhe deu o título, como foi? Foram 2 funcionárias da escola contar a história desses perus. Aí eu achei interessante e escrevi. Assim, foi há alguns anos atrás, mas eu achei muito interessante. Então faz quanto tempo que você escutou essa história? Faz um tempinho que você escutou essa história. Sim. Aí quando você teve a oportunidade de produzir algo que se referisse a uma história local, você lembrou dos perus. Sim. Coisa boa. E como foi que te contaram essa história? Que tinham 2 perus que faziam parte de ensaios, obedeciam todas as coordenadas do desfile cívico. Eles faziam tudo que era necessário, sabiam marchar, era muito bonito. Perus muito inteligente, né? Sim. Será que era a ração que era diferente que eles comiam? Não, era Descobriu dele mesmo. isso, pesquisou também, Rayane? Não, acho que era dele mesmo, né? As vontades deles. Ele não podia ouvir o som dos instrumentos que começavam a se alegrar. Eu tentava prender eles no banheiro de minha casa, mas não conseguia. Era o maior glu-glu-glu. Então eu decidi soltá-los. E diretamente ele ia para o ensaio. Então, por aí a gente foi formulando e você foi criando o texto. Daqui a pouquinho você vai falar do texto, literalmente, você vai narrar o texto que você criou. Vai ser o ápice aqui da nossa entrevista, vai ser o último momento, tá bom? Daqui a pouco. Então, você, ouvinte, quer conhecer o texto que foi escolhido entre 500 textos em todo o Brasil. Sendo assim, na ocasião, professora, o único texto digamos assim, da Mata Sul de Pernambuco. Assim, esse texto dela, ele ainda vai passar por uma etapa regional. Sim. E para uma nacional. Então, o texto dela foi escolhido, né, em Pernambuco, está entre os 6 textos escolhidos de Pernambuco. Agora nós vamos partir para uma etapa regional. A gente ainda não chegou na final, ainda tem a etapa regional e a nacional, mas o dela já foi escolhido a nível estadual, ou seja, de todo Pernambuco, de todos os municípios de Pernambuco, só 6 textos, 6 memórias literárias foram escolhidas e foi o dela. 6. Em todo o estado de Pernambuco. Todo o estado de Pernambuco. 6 textos foram selecionados, aprovados e escolhidos. E no caso aí a Rayane está entre esses 6 textos. Inclusive, a escuta que ela teve da funcionária do texto fez parte de uma das oficinas, que como era para falar sobre o lugar onde eles vivem, e Memórias fala de passado, eles muito novinhos, precisavam escutar histórias das pessoas mais, né, antigas que conheciam o lugar. Então, eles tinham que trazer nesse texto como se eles estivessem vivendo, participando disso. Então, tive que buscar pessoas na comunidade que pudessem ajudar a contar histórias do lugar, não só essa, como outras, mas ela se interessou do Peru, para trazer para os alunos. E quanto tempo faz, mais ou menos, que essa história dos perus lá na Vila Saué aconteceu? Foi no ano de 1975. 1975. Então temos aí quantas gerações, né, passaram? E a Rayane, que tem quantos anos, Rayane? 12. 12 anos. Ela resgatou essa história, isso é importante, é um marco histórico de fato na educação. Agora eu quero conversar um pouquinho com a gestora da Escola Luiz Bezerra, que vai contar pra gente o entusiasmo quanto gestora, quanto a pessoa que está lá, digamos que, tocando a administração da escola. E de repente chega uma notícia tão positiva e tão, digamos que, gratificante dessa, que envolve, na ocasião, a aplicação de qualidade da pedagogia lá na Escola Luiz Bezerra de Melo. Eu, como sou filha natural da Vila Saué, né? Viu os perus. Sou professora há 39 anos, presenciei tudo isso que é fato, é verídico. Exatamente, que a aluna... E a gestora é uma testemunha viva. Sou testemunha de que os perus desfilavam e participavam dos ensaios da banda marcial. Com certeza. Em 1975. Exatamente. Na época eu era aluna, não é? E eu agora, no momento como gestora... A emoção é tanta, né? Tanta alegria, tanta satisfação, e a gente fica muito gratificada. É muito gratificante para a gente que faz parte da gestão receber uma notícia dessa, né? A gente vê o resultado
da professora também, que conta muito, né? Ela também faz parte do trabalho, do resultado dessa Olimpíada, né? Então, eu como gestora, e acredito que todos, do que faz parte do Luiz Bezerra, estamos todos satisfeitos e radiantes, né, com esse resultado. Então, a gente fica feliz em ter vocês aqui no estúdio para conversar com a gente sobre um tema tão importante, uma pauta, um fato histórico desse não pode deixar passar. Como a professora bem ressaltou aqui, destacou, são 6 textos escolhidos em todo o estado de Pernambuco. Quantos alunos não produziram texto? E aí nós temos a Rayane, que mora também na Vila Saué. Não, ela é da zona rural. Da zona rural, né? Mora no engenho próximo à Vila Saué. Exato. Os pais, com certeza, trabalhadores comuns, talvez, trabalham também no campo, os pais. Então a gente sabe que as pessoas do campo, né, da zona rural, têm suas dificuldades, têm suas limitações, mas nem por isso impedem que eles dêem um salto na vida. Então Rayane já está sendo referência para muita gente no estado de Pernambuco e, por que não dizer, também no Brasil. Então, a gente vai finalizar essa entrevista porque Rayane vai ler para a gente o texto, ela vai transmitir para a gente o texto e esse fato histórico que aconteceu lá em Santo André, que justamente a gestora Eliane Siqueira, só acrescentar, né? Eliane Siqueira viveu e testemunhou. O proprietário dos perus era o vizinho da escola, que é aquela escola onde morava. E hoje a filha dele, do dono do peru, trabalha lá junto com a gente. Trabalha também. Que é Cristina Goretti. E a Cristina, ela testemunhou também. Também. Os perus dentro de casa. Dentro de casa, exatamente. E foi ela que contou a história do peru. Para Rayane. Para Rayane. E Rayane a gente captou. Tem foto, tem tudo. São coisas realmente. É uma história. Comprovadas, uma história também que mexe com o imaginário das crianças. Né? Como as crianças são criativas, uma história dessa é uma coisa surreal, vamos assim dizer, mas aconteceu, né? Verdade, parece surreal, mas é real, aconteceu. Real. Então isso mexeu também com o imaginário de Rayane, ela é inteligente, então com certeza aí uma coisa juntou a outra, porque criança é extraordinária para criar, né? As invencionices da criança é surpreendente. Então, Eliane, a gente agradece desde já a você, a professora, mas fica as considerações finais, porque a gente vai encerrar o programa de maneira especial com o texto da Rayane, que é autora aí e se destacou aqui em Pernambuco. Mas pode ficar com as considerações finais com a gente. A gente agradece a oportunidade, né, de estar aqui e espero vir o texto dela ser selecionado para outro momento e está aqui para a gente fazer a divulgação, né? A gente tem que divulgar aquilo que é bom, né? Então, muito obrigado e até a próxima. Muito bem. Agradecemos também a professora pela disposição de ter explicado aqui para a gente. E agora vamos finalizar o Jornal Top Rio de maneira especial. Você, ouvinte, agora vai ouvir o texto que foi criado pela aluna com o título Os Perus Patriotas, aluna Rayane Melo da Silva, que tem 12 anos. 12 anos, que é do 7º ano A, lá na Escola Luiz Bezerra de Melo, do distrito de Tamandaré, Vila Saué. Rayane, fala pra gente agora desse texto, tá bom? Você vai narrar o texto para que todos os ouvintes possam escutar e assim você vai compartilhar o imaginário, a literatura, a pedagogia, a educação avançando na Vila Saué, lá em Santo André. Então fica à vontade. Os Perus Patriotas. No ano de 1975, em Santo André, distrito de Tamandaré, houve um caso que correu os 4 cantos do lugar e das cidades vizinhas. Perus que desfilam. Incrível, não é? Todas as noites, os membros da banda do desfile cívico ensaiavam para o dia 7 de setembro. Porém, em todos os ensaios, os perus apareciam e ficavam ali parados, poupudos em frente à banda, seguindo a rotina de todos os componentes. Marchavam, obedeciam às coordenadas. Eu tentava prendê-los no banheiro da minha casa para não atrapalhar o ensaio, mas não tinha jeito. Quando a banda começava a tocar e os perus de dentro de casa ouviam, era o maior glu-glu-glu. E aquilo me irritava. Então decidi soltá-los, pois não aguentava aquele apelo dos 2 trancados. Bastava soltá-los que saíam correndo pelo meio da casa, seguindo o som dos instrumentos. Iam certeiros direto para o ensaio.
Mas quando chegou o tão esperado dia do desfile, estava decidida a não deixar de forma alguma os meus perus soltos. Imagina se alguém os rouba. Eles estavam muito famosos e isso me deixava assustada. Algumas horas depois, chega em minha residência o senhor responsável pela banda, pedindo para que eu deixasse os meus perus desfilarem. Então falei: Senhor Carlos, não posso deixar que os meus perus saiam por aí desfilando. Se alguém os rouba. Dona Ana, pode ficar tranquila, respondeu-me. Já contratei 2 guardas para fazerem a segurança dos perus. Ficarão vigiando. Não os prendam, pois o povo aguarda a participação dele. Por onde passo não se fala em outra coisa. Pensei e acabei concordando. Assim meus perus desfilaram pela avenida com direito a faixas, fotos e fato documentado em cartório, para ficar para sempre na memória do meu lugarzinho onde eu vivo. Parabéns, merece aplausos aí a aluna Rayane, a Escola Luiz Bezerra, que vocês tenham uma boa sorte e estaremos aqui, Eliane Siqueira, no aguardo do que vai acontecer na próxima etapa, tá bom? Deus quiser. E vamos acompanhar cada detalhe, cada passo que vocês estão dando. Parabéns a toda a Escola Luiz Bezerra de Melo, a Educação de Tamandaré, a secretária de Educação, secretária Conceição Cavalcante, também a diretora de ensino, Edja Cleia, ao prefeito Sérgio Hack, que tem dado aí a sua contribuição como gestor, o apoio à educação, sempre escrevendo as escolas de Tamandaré em todas as oportunidades que surgem de concursos, né, para levar os alunos a explorar seu imaginário, como foi no caso aqui da aluna Rayane, e assim desejamos boa sorte para o nosso querido Brasil, porque a educação é fundamental. A educação transforma vidas e faz com que pessoas sonhem e tenham esperança de chegar em lugares que muitas vezes pensam que não é possível, mas é possível sim. A educação pode transformar nossas vidas com certeza. Agora 1h11 e assim encerramos o programa de hoje na esperança de que dias melhores possam vir para as nossas vidas. Fique com Deus, que vou com Ele, e a gente se vê por aí pelas estradas da vida. Top Rio FM 90.5.